meu aluno, estamos de volta. Vamos para mais um teste? Exercício 10. Adoro comer lasanha e chocolate. 2 pontos. Aquela no almoço. Este a qualquer hora. Muito fácil, né? Pergunto: aquela no almoço? O aquela representa a lasanha e este representa chocolate. Há ou não há uma relação sinonímica? Aquela é lasanha, lasanha é aquela. Este é o chocolate, chocolate é este. Repare que é muito importante estudar o mapeamento espacial dos pronomes demonstrativos. Rapidamente você sabe qual é o referente. Referente daquela é lasanha. Claro que o feminino sinalizou, ajudou. Este é o chocolate, mas independente do gênero, nós já saberíamos, porque aquela, aquele e aquilo sempre faz referência ao substantivo mais distante. Mas vamos para a pergunta? O segmento destacado exerce função de letra A, aposto especificativo. B, aposto explicativo. C, aposto resumitivo. D, aposto de oração, também chamado aposto oracional, um aposto distributivo. Basta você lembrar que a letra A é falha gravíssima, porque para ser aposto especificativo não poderia ter ocorrido a fronteira dos 2 pontos. O especificativo não é separado por pontuação alguma. Pode ser o explicativo, resumitivo, oracional ou distributivo? Claro que você acertou marcando o aposto distributivo. Eu distribuí falando que lasanha é no almoço. Eu situei, falei algo dela. E o chocolate, esse lidera. Qualquer hora é a hora boa para o chocolate. E aí, meu aluno, terminamos com chave de ouro? Então agora, nada mais justo você acompanhar a revisão. Vamos para um resumo dos assuntos trabalhados nessa aula. Aposto é o termo acessório ligado a substantivo, pronome ou oração. É usado para explicar, identificar, esclarecer, especificar. É muito importante você lembrar que ele é acessório, que se relaciona a núcleo nominal, substantivo, que traz características sempre a serviço desse substantivo, explicando, identificando, esclarecendo, especificando sempre a classe gramatical mais poderosa, substantivo ou qualquer outra classe que esteja representando esse substantivo. Ana, esposa do Duarte, viajou hoje. Ana é substantivo próprio, mas a Ana é a esposa e a esposa é a Ana. Surge um aposto. Aposto sempre com relação sinonímica. Luiz, o médico, falou para ficar calma. O Luiz é um substantivo próprio, assim como o médico é substantivo, só que comum. Mas o Luiz é o médico. Esse médico é o próprio Luiz. Se há relação sinonímica, há um aposto, meu aluno. Classificação do aposto, nós vimos que o aposto se classifica em 6 tipologias. Explicativo, geralmente aparece entre vírgulas e sua função é explicar, identificar. Cláudia, professora de português, viajará amanhã. A Cláudia é substantivo próprio, assim como professora é substantivo, só que comum. Mas a Cláudia é a professora é a Cláudia. E mais, eu posso retirar o aposto explicativo do contexto que não prejudica a mensagem principal. Cláudia viajará amanhã e todos nós compreendemos. Aposto enumerativo apresenta uma enumeração. Para
A pescaria separou várias coisas: caniço, isca, anzol, gelo. Claro que essas coisas foram traduzidas em um aposto enumerativo. Caniço, isca, anzol e gelo, sinônimo de coisas. Coisas, sinônimo de caniço, isca, anzol e gelo. Então, surge o aposto enumerativo. Aposto resumitivo. Condensa uma série de elementos citados na oração. Condensar é resumir. Jogos, brincadeiras, músicas, teatro, tudo para mim vale a pena. Então, tudo representa jogos, brincadeiras, músicas, teatro. Nós conseguimos colocar 4 núcleos em um único pacote. Por esse motivo, ele é resumitivo. Ele transforma 4 em um só. Lembrou? Especificativo. Esse aposto é muito especial. Individualiza, particulariza um termo genérico, sem a presença de pontuação. O poeta Ferreira Goulart publicou Barulhos. Você prestou atenção? O poeta é o próprio Ferreira Goulart. Não há pontuação no meio do caminho? Só há um aposto que dispensa a pontuação. É o especificativo. Cuidado com esse para não confundir com o adjunto adnominal. Não vai confundir porque o adjunto não apresenta relação sinonímica. E nesse momento você viu que o poeta é o Ferreira, que o Ferreira é o próprio poeta. Meu sobrinho Anderson trabalha comigo. Claro que o sobrinho é o Anderson e que o Anderson é o sobrinho. Mais uma relação sinonímica sem pontuação entre os substantivos é o aposto especificativo. Aposto oracional é um comentário sobre o fato expresso pela oração, mas ele também surge em forma de oração. Desejamos uma coisa para vocês, que sejam felizes. Você percebeu que a coisa é exatamente o desejo dessa felicidade? Então, que sejam felizes é a coisa que desejamos. Surge um aposto com base no verbo ser. Então, aposto oracional. Aposto distributivo. Distribui e comenta os termos dentro de uma enumeração. Comprei muitas coisas. Laranja na quitanda, pão na padaria. Você observou que eu não falei só laranja e pão, eu adicionei o lugar. Então, laranja na quitanda, pão na padaria é um aposto sim, só que não enumerativo, distributivo. Para transformar um aposto distributivo em um aposto enumerativo, basta retirar o comentário. Aí fica uma simples enumeração. Muito bem, meu aluno, terminamos mais um compromisso. A primeira parte dessa aula concluída. Nós vimos um termo acessório, o aposto. Próximo momento, conversaremos sobre uma classificação que não é termo de oração. Falaremos sobre o vocativo. Então, a primeira pergunta: o que é vocativo? E o que é vocativo, professora? Vocativo é um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração. Então, ele é um termo independente, autônomo. É o termo que serve para chamar. Preste atenção, servir para chamar significa o diálogo. Todo vocativo é um diálogo com alguém. Então, o vocativo é esse alguém. O vocativo é o interlocutor. Vamos arrumar essa informação? Primeira informação: vocativo não possui relação sintática com nenhum outro termo da oração.
logo ele é independente. Serve para chamar, então o vocativo é com quem eu converso, com quem eu falo. Preste atenção nesse exemplo. Não fale tão alto, Rita. Não fale tão alto, Rita. Você percebeu que eu não falo da Rita, mas eu falo com a Rita? Eu estou pedindo a Rita para não falar alto. Se eu estou falando com ela, claro que ela não poderá ser o sujeito, ela tem de ser vocativo. Pode memorizar isto. O vocativo é com quem eu falo, mas o sujeito é de quem eu falo. Senhor presidente, queremos nossos direitos. Mais uma vez, você não vai confundir senhor presidente com sujeito. Motivos visuais. O primeiro é essa vírgula. Tanto Rita quanto o senhor presidente, eles vieram presos, isolados por uma vírgula. Já foi dito que sujeito é função sintática essencial e que não pode ser separado do seu predicado por nenhuma pontuação. Na contramão, vem o vocativo. O vocativo sempre aparecerá separado por uma pontuação, que no comum é a vírgula. Então, primeira característica, vocativo é com quem eu falo. E nesse momento eu estou falando com o senhor presidente. Outra dica, todo vocativo obriga a presença de uma vírgula. Então, senhor presidente, queremos nossos direitos. Se eu retirar aquela vírgula, o texto fica incoerente. Senhor presidente, queremos nossos direitos. Repare que senhor presidente não se transforma em sujeito, porque o verbo já possui o seu sujeito, nós. Logo, aquela vírgula não é facultativa, ela é obrigatória. E a eliminação dessa vírgula, objetivando mudança na função, não acontecerá, porque será incoerente a retirada daquela pontuação. Ficou claro? Até aqui tranquilo? Muito bem. É muito frequente a confusão entre vocativo e aposto. Motivo: existe um aposto explicativo que sempre aparecerá virgulado. E o vocativo também. Existe um aposto que é o explicativo, que aparece sempre virgulado e que gera confusão com o vocativo. O vocativo não mantém relação sintática com outro termo da oração. Primeira diferença. E o aposto? Sim, existe uma relação, e uma relação sinonímica já trabalhada no início dessa aula. Crianças, vamos entrar? Você encontrou algum termo com relação sinonímica? Criança é sinônimo de vamos? Não, Cláudia. Sinônimo de entrar? Não. Por último, crianças, não é com quem eu estou falando? Então, crianças é vocativo. Não há como confundir vocativo com aposto. Aposto mantém relação sintática com outro termo da oração. E esse outro termo tem de ser de base substantiva. E a grande dica é essa relação sinonímica que o aposto estabelece com o seu núcleo nominal. Moisés, grande profeta, foi filmado. Moisés, grande profeta, foi filmado. Tá? Se eu falar filmado, eu estou pensando numa produção. Moisés é o grande profeta. O grande profeta é o Moisés. Então agora, por existir essa relação de sinônimo, nós estamos com o aposto. E eu não estou falando com Moisés. Ele agora é o sujeito. Eu estou falando dele. Ficou claro isso? Ok? Identificou a diferença? Muito bem. Vamos agora para a prática. Vimos que o vocativo é bem simples de ser identificado. Motivo
basta você encontrar o interlocutor e lembrar que todo vocativo obriga a presença da vírgula. Você não vai confundir o vocativo com o aposto, porque já de início não haverá uma relação sinonímica para provocar nenhum tipo de confusão, por mais que saibamos que esses dois obrigam a presença da vírgula, mas a função, o papel didático desses termos dentro do ambiente oracional é um papel bem distinto. Agora, vamos verificar a prática. Exercício número 1. Salve Jorge. Se colocássemos uma vírgula antes da palavra destacada, ocorreria: meu aluno, qual é a palavra destacada? Jorge. Se eu virgular, o que acontece? Ocorre a mudança apenas sintática? B. Mudança apenas semântica? C. Não haveria mudança semântica, gramatical ou sintática? D. A mudança de um sujeito para aposto explicativo? Ou letra E. A mudança de um objeto direto para um vocativo? E aí? O que de fato Jorge é? Eu posso considerar o Jorge como um sujeito deslocado? Jorge, salve! Ou eu vou considerar o Jorge como um objeto direto do verbo salvar? Salve quem? Jorge. Ou Jorge é o meu vocativo? Vamos eliminar? Aposto não pode ser, porque para ser aposto eu preciso de uma relação sinonímica, e Jorge não é sinônimo de salve. Vocativo também não, porque não há vírgula, há o convite para se colocar uma vírgula. Então, se a banca pede para colocar vírgula, eu já sei que a banca quer um vocativo. A letra A, fora. Mudança apenas sintática não acontece, porque para eu mudar a função sintática, o termo tinha que acontecer na função sintática. E vocativo não apresenta função sintática. Se eu transformo um objeto direto em vocativo, eu não mudei a função sintática. Não pelo AD, sim porque vocativo não possui função sintática. B. Mudança apenas semântica? Não, porque um termo que possui função sintática vai deixar de possuir essa função. Letra B também não é gabarito. C. Não haveria mudança semântica, gramatical ou sintática, outra bobagem, porque haverá sim. Uma função sintática vai mudar o seu aspecto, o seu status nesse ambiente. Há mudança sim. Semântica, vai haver mudança gramatical, porque envolve a classificação. Letra C não é gabarito. Letra D. A mudança de um sujeito para um aposto explicativo. Meu aluno, para haver aposto, tem de haver um substantivo com relação sinonímica, e nós já vimos que isso não acontece. Cláudia, só nos restou a letra E. Mudança de objeto direto para vocativo. Curioso é a manobra usada pelo autor. Esta enunciação saiu de um texto claro lá na prova. Nós poderíamos considerar o Jorge como um sujeito deslocado tranquilamente. Jorge, salve, como se eu estivesse dando uma ordem para o Jorge. O Jorge vai praticar a ação de salvar alguém. E é, na verdade, a preferência. Na hora de discutir se aquele termo Jorge funciona como sujeito ou como objeto direto, sempre o termo essencial lidera. Então a preferência é pelo sujeito. Mas observe que não há alternativa de sujeito para vocativo, o que nos obriga a entender Jorge como objeto direto. E essa proteção ocorreu lá no texto que você não teve acesso. Atenção, meu aluno, logo o gabarito só pode ser a letra E. Essa letra E ratifica a classificação de um vocativo. Beleza? Muito bem. A partir de agora,
é o nosso tempo. Tempo para você revisar tudo que foi dito. Daqui a pouquinho nos encontraremos para mais prática. Até breve!